Todos vendo e ouvindo? Sim. Bom, então esse é o nosso conteúdo referente à estrutura e função de proteínas e peptídeos. E quando nós falamos em proteínas, é muito difícil a gente comentar apenas sobre um dado aspecto desse grupo de moléculas, porque existem aspectos que estão intimamente relacionados, como é o caso da conformação, da solubilidade e da função que a molécula tem. E nesse contexto, considerando esses três aspectos, as proteínas são divididas em globulares e fibrosas, de uma forma mais macro. As globulares são aquelas que são usualmente solúveis e têm uma função móvel e dinâmica, então eu estou falando de solubilidade e estou falando de função. Quando eu estou falando de forma ou de conformação, eu estou dizendo que elas são globulares. E o exemplo que eu trago aqui, que nós vamos explorar na nossa conversa, é a hemoglobina. No caso do outro conjunto de proteínas, são aquelas que são fibrosas, de acordo com a forma ou a conformação, e que são usualmente insolúveis e têm uma função estrutural ou uma função de proteção. Então, um exemplo bem típico é a queratina, que é a proteína, por exemplo, presente nas unhas e no cabelo. Essas proteínas, de modo geral, apresentam níveis de organização estrutural. E o que significa isso? Significa dizer que é como as cadeias polipeptídicas se dispõem no espaço até que elas atinjam a conformação adequada para desempenhar a função a que elas estão destinadas. Então, simplesmente o fato de eu ter uma proteína traduzida a partir do código genético não me indica que essa proteína já é uma proteína funcional. Porque a partir do momento que a proteína vai ser traduzida, ela tem que passar por um processo de adaptação conformacional para atingir uma forma adequada a desempenhar a função a que ela está destinada. Então, esse aspecto nós chamamos de conformação nativa, que é a forma ideal da proteína. Dentro dos níveis de organização estrutural das proteínas, nós encontramos a estrutura primária, a estrutura secundária e a estrutura terciária. A estrutura quaternária é um caso mais especial porque ela está presente somente nas proteínas oligoméricas, ou seja, aquelas que são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Então, quando eu penso numa proteína monomérica, eu posso passar somente pelo nível estrutural primário, secundário, chegar até o terciário, no caso de uma proteína globular. Agora, quando eu penso numa proteína oligomérica, formada por mais de uma cadeia polipeptídica, eu vou passar pelo nível primário, secundário, terciário e vou chegar até o quaternário. Então, nós vamos tomar como exemplo a lactoalbumina, que foi uma das proteínas que eu já mostrei para vocês. E aí vocês vão ver que várias vezes eu vou mostrar essa imagem, porque eu vou tirando as informações dos níveis estruturais a partir dessa imagem. Então, a lactoglobulina é uma proteína globular. Então, eu estou falando de forma, que é uma forma esférica. É uma proteína monomérica, porque ela é formada por uma única cadeia polipeptídica. E eu sei disso porque eu estou vendo aqui uma extremidade N-terminal e uma extremidade carboxi-terminal. E sempre lembrando que a contagem, né, do número de aminoácidos começa pela extremidade N-terminal e vai acabar aqui na extremidade carboxi-terminal. Tá? E aí nós já vamos observar que essa proteína está dobrada sobre ela mesma. E isso aqui quer dizer conformação. A forma que a proteína está adotando no espaço. Eu trago de novo essa figura que eu já mostrei na aula anterior, né, que mostra os níveis estruturais. Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos que a proteína, que forma, né, a proteína. A estrutura secundária é uma fração dessa sequência total.
A estrutura terciária é a proteína como um todo, mas contendo apenas uma cadeia polipeptídica. E a estrutura quaternária é a associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, aqui eu tenho uma estrutura mostrando uma proteína com três cores, né? A cor aqui, uma cor acinzentada, uma cor azul claro, uma cor mais azul escuro. Se a gente considerar que aqui tem uma outra também, da cor igual, eu tenho 4 subunidades, 2 cinza e 2 azul aqui. Essas 4 subunidades compõem a estrutura quaternária. Não é obrigatório que sejam 4 subunidades. Vocês vão ver aí ao longo da nossa conversa que eu posso ter 2 subunidades, 3, 6, 12 subunidades. Isso vai depender da proteína. Então, vamos começar falando a partir da estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos das proteínas e que está determinada lá no genoma. Então, a estrutura primária é uma estrutura única que determina uma função única. O que nós vemos quando estudamos proteínas é o polimorfismo. O que significa isso? É uma pequena variação que acontece nessa estrutura primária, mas que não afeta a função da proteína. Então, já se sabe que 20 a 30% das proteínas humanas são polimórficas. Eu não posso confundir polimorfismo com mutação, porque o termo mutação muitas vezes é usado para indicar que houve uma troca significativa na sequência primária e que essa troca está afetando a função da proteína. O polimorfismo é uma variação que não tem praticamente nenhum efeito sobre a função, ou se tiver um efeito, esse efeito vai ser muito pequeno. Então, retomando também essa figura, a gente observa, né, que eu tenho a sequência de DNA no genoma, e ali eu tenho um gene para uma determinada proteína. Esse gene vai ser transcrito, então eu tenho o código no RNA mensageiro, e esse código vai ser decodificado na tradução para organizar a sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica. Então, isso aqui é a estrutura primária. A sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica que foi determinada pelo código genético. E eu trago de novo essa figura mostrando, né, que então aquela proteína que nós estudamos lá no laboratório, que é a proteína HFQ, ela tem uma sequência de aminoácidos, nós já vimos, né, que os aminoácidos são indicados por uma letra, e essa sequência está baseada no código genético que a bactéria tem. Então, começa com uma metionina aqui e vai até o finalzinho aqui, né? E vai seguindo. Então, essa sequência em azul é a sequência desde o aminoácido número 1 até o último aminoácido que tem a extremidade carboxiterminal da proteína. E essa sequência, né, de nucleotídeos lá no DNA, ela codifica a sequência em RNA, tá? E dá para a gente perceber aqui, voltando na figura, né, que são 3 nucleotídeos para cada aminoácido. Então, cada nucleotídeo, cada conjunto aqui de 3, essa trinca, nós chamamos de códon. Observem que aqui eu estou mostrando o DNA, eu não estou mostrando o RNA. Isso é uma coisa que nós usamos muito em biologia molecular. É uma regra, inclusive, da biologia molecular para você mostrar uma sequência de um gene e associar a sequência de aminoácidos a esse gene. Nós não mostramos o RNA, nós mostramos a cadeia de DNA e o aminoácido correspondente. Mas essa trinca aqui, a TG, no DNA, ela tem um correspondente no RNA mensageiro, só que a gente não representa o RNA mensageiro. Quando nós estivermos falando lá da transcrição na biologia molecular, eu vou chegar nesse assunto de novo. Aqui o que eu estou trazendo é o código do RNA mensageiro. Então, dá para a gente perceber que eu tenho aqui embaixo, né, A, o G como metionina.
E aqui na figura anterior eu tenho ATG como metionina. Então, o que está acontecendo aqui é que o T está sendo substituído por U, porque realmente o T é a timina do DNA e o U é a uracila no RNA. Tá? Então, eu vou entrar nesse detalhe na biologia molecular, mas eu já quero chamar a atenção de vocês para isso, né? Para a gente entender por que quando eu mostro o código genético para tradução, eu estou usando uma sequência de RNA e não uma sequência de DNA, mas eu posso fazer as relações. E aqui também, né, aparecem as trincas que não codificam aminoácidos. Isso também a gente vê aqui embaixo, né? Então, tem uma trinca aqui que não codifica aminoácido, por isso que está mostrado como asterisco, né? E aqui eu tenho elas, né? As 3 trincas possíveis. Tá? O que a gente observa nesse caso também é que na estrutura primária, para cada aminoácido, existe pelo menos uma trinca, ou um códon. Então, aqui tem o A, o G para metionina, né? Deixa eu achar o triptofano aqui. Eu já acho o triptofano. Aqui para tirosina eu tenho 2 códons, para cisteína eu também tenho 2 códons, mas para outros casos eu tenho 4 códons, por exemplo, aqui para arginina, para alanina eu tenho 4 códons também. A isoleucina eu já tenho 3 códons e assim por diante. Então, quando a gente for traduzir, né, de maneira computacional, nós vamos considerar esse aspecto. Nós temos que pensar que para um determinado aminoácido eu vou ter apenas um códon, mas para outro aminoácido eu posso ter mais de um códon. Tá? E também considerar os stop códons. E agora eu achei o triptofano aqui embaixo desse stop códon. Pro triptofano eu só tenho um códon também, como é o caso da metionina, que eu só tenho um códon. Então, o que a gente observa, né, está mostrado aqui nessa figura. Aqui na parte superior da figura eu tenho a estrutura primária, começando sempre na parte da esquerda com a extremidade N-terminal, que representa o primeiro aminoácido da cadeia, e terminando na direita com a extremidade carboxy-terminal, que representa o último aminoácido da cadeia. Então, existe aqui uma pequena sequência, né? Glicina, leucina, prolina, triptofano, glutamato, aspartato, metionina, triptofano, fenilalanina, valina e arginina. E aquilo que eu mostrei na figura anterior, para alguns aminoácidos existe apenas um códon, que é o caso do triptofano, que ele está aparecendo 2 vezes aqui, e o caso da metionina, que está aparecendo apenas uma vez. No caso de outros aminoácidos, eu posso ter mais de um códon. Então, aqui no caso da glicina, eu tenho 4, no caso da leucina, eu tenho 6, no caso da prolina, também 4, glutamato e aspartato, eu tenho 2, valina, tenho 4, e arginina, também tenho 6 possibilidades. Então, isso me indica que os programas de computação que são elaborados para fazer tradução de proteína, eles têm que levar isso em consideração. O fato de que alguns aminoácidos têm mais de um códon codificando esse aminoácido. E aqui eu também represento, né, uma estrutura esquemática de uma estrutura primária, começando pela extremidade N-terminal e seguindo para a carboxy-terminal. Nesse caso aqui, o que a gente observa? Todos os radicais estão voltados para cima, mas isso é uma representação esquemática. Está mostrado aqui que a ligação peptídica é uma ligação que os ligantes aqui externos estão em trans, então o hidrogênio está oposto ao oxigênio, e que eu tenho um carbono alfa, uma ligação peptídica, um carbono alfa, uma ligação peptídica, um carbono alfa, uma ligação peptídica e assim por diante. E aí, quando a gente pensa na cadeia disposta no espaço, a gente tem que lembrar que existe a possibilidade de rotação em torno do carbono alfa,
tá? E que aquela região onde existe a ligação peptídica é uma ligação um pouquinho mais rígida, com um pouco menos capacidade de rotação, mas que essa rotação é importante para a gente acomodar os radicais. Então, vejam aqui que tem um radical em roxo voltado para cima, enquanto que tem um radical em roxo aqui na sequência voltado para baixo, depois outro voltado para cima, depois outro voltado para baixo. Isso significa que os grupos químicos eles têm que se dispor no espaço e eles têm efeito, né, sobre a vizinhança. Então, imaginem, por exemplo, se eu tiver esses aminoácidos que estão mostrados aqui em cima, eu tenho radicais pequenos, como o caso aqui do hidrogênio, mas eu também tenho um radical bem grande aqui, que é o caso de um aromático. Aqui eu tenho um metil, que também é relativamente menor, mas aqui eu já tenho outro, que também ocupa um lugar no espaço. Então, na verdade, esses radicais, eles não estão assim tão alinhadinhos como está mostrado nessa figura superior, e sim, eles estão se acomodando no espaço para não ter um efeito de atração ou repulsão sobre o grupo químico seguinte. E aí a gente começa a perceber, né, essa questão da estrutura se dispor do espaço. E aí eu trago de novo a representação da insulina, que é um hormônio peptídico, né? Ele é formado por duas cadeias polipeptídicas, a cadeia A e a cadeia B. Essas duas cadeias estão mantidas unidas por essa ligação de sulfeto aqui de cima e a outra aqui de baixo, porque se não tivesse essas ligações eu teria duas cadeias independentes. E aqui no espaço a gente observa que ela realmente está numa estrutura mais dobrada, e sim numa estrutura, e não, né, numa estrutura linear, como está mostrado aqui na figura da esquerda. Então, a cadeia B é a cadeia amarela e a cadeia A é a cadeia azul. E aqui em cima está a ponte de sulfeto, e aqui embaixo eu tenho a outra ponte de sulfeto. Agora eu trago para vocês a sequência de aminoácidos das subunidades da hemoglobina humana. Tá? Então, já comentei, né, que são duas subunidades, uma subunidade alfa e uma beta, né, um par alfa e um par beta. E aqui é a forma como a gente representa, então, essa sequência de uma maneira simplificada. Eu tenho aqui mostrando, né, a alfa, H de humano, HB de hemoglobina, o aminoácido número 1, e depois o último aminoácido, que é o 141, e a sequência seguindo, né, uma sequência de letras, e cada letra representando um aminoácido. A mesma coisa para a subunidade beta, valina aqui na 1, e 146 aqui é uma histidina no final, aqui é uma arginina, no caso da subunidade alfa, tá? E a sequência de aminoácidos, reforçando que essa sequência de aminoácidos é a sequência primária, a estrutura primária da proteína e que é determinada geneticamente. Eu marquei essa subunidade alfa com essas letras brancas porque eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês para um exemplo. Então, aqui eu trago um exemplo da possibilidade de uma deleção na sequência de bases do código genético, que consequentemente vai alterar a sequência de RNA mensageiro e, consequentemente, vai provocar uma alteração na sequência de aminoácidos. Então, é tudo uma coisa que está interligada com a outra. Se eu alterar o DNA, haverá uma alteração no RNA e, consequentemente, vai haver uma alteração na estrutura primária da proteína correspondente. Então, eu marquei essa parte aqui final da subunidade alfa, né? O T é a treonina, o S é a serina, o K é a lisina, o Y é a tirosina e o R é a arginina. Então, se a gente comparar agora uma deleção, né, de bases no código genético, o que vai acontecer? Então, aqui está aparecendo a sequência de códons da proteína normal, né, da subunidade alfa normal, tá?
E aqui abaixo está sendo mostrado onde está ocorrendo uma deleção. O que que é uma deleção? Uma deleção é a perda de um nucleotídeo. Então, seguindo aqui, o que está acontecendo? Houve a perda desse nucleotídeo aqui, que é uma uridina. Então, eu tenho um CU, que é um códon, AAA, que é outro códon. Então, o CU vai me dar serina, AAA vai me dar lisina. E o AC, desculpem, vai me dar tirosina. Se houver a perda desse nucleotídeo aqui, o que que vai acontecer? A leitura vai mudar, porque essa adenina vai ser puxada para cá, para a direita, e vai formar um novo códon aqui. Então, o que que aconteceu aqui? Ainda manteve o códon da serina, porque a serina tem mais de um códon para expressar, né, esse aminoácido, mas em compensação, a leitura mudou. Então, esses dois As aqui que pertenciam ao 139 permanece, e o U que pertencia ao 140 pula para o 139 e vai formar um novo códon. Veja que aqui eu tinha uma trinca de As formando uma lisina, e agora eu tenho uma trinca de AAU que forma uma asparagina, que indica uma asparagina. Então, a partir do 139, a cadeia muda, porque houve a perda de um nucleotídeo lá na posição 138. Então, na posição 138 não houve alteração, mas a partir da posição 139 houve alteração. E lá na posição 141 da subunidade original, acabava a proteína, acabava com uma arginina, como eu mostrei anteriormente para vocês. E agora, nessa hemoglobina mutante, ela não acaba, porque eu não tenho mais um códon de parada na posição 142. Aconteceu que houve a formação de um novo códon aqui e a proteína continua. Ela continua até a posição 146. Então, essa subunidade dessa hemoglobina mutante, ela é maior que a subunidade da hemoglobina original. Por quê? Porque houve uma perda de uma base, houve uma deleção de um nucleotídeo lá no DNA desse indivíduo. Agora vamos falar de estrutura secundária, saindo de estrutura primária e indo para a estrutura secundária. Nesse caso, eu já tenho um arranjo da estrutura primária no espaço. Só que eu vou olhar uma porção limitada da proteína, eu não vou olhar ainda a sequência primária como um todo. Eu vou olhar porções dessa sequência primária. E esse nível estrutural considera a relação dos resíduos de aminoácidos que estão próximos nessa sequência. Então, a conformação que a estrutura pode assumir no espaço, ela vai ser limitada pelo caráter de dupla ligação, da ligação peptídica, que eu comentei com vocês, né, que essa ligação ela é mais rígida, porque ela sofre o efeito daquela dupla ligação do oxigênio, e também pelo tamanho dos grupos R que estão vizinhos. Esses dois fatores fazem com que sejam conhecidos apenas dois tipos de estrutura secundária. Uma que nós chamamos de alfa-hélice, que ela é representada por hélices ou cilindros, e uma que nós indicamos como beta-conformação, que ela é representada por flechas. Então, voltando aqui para o nossa figura referência, nós temos aqui, ó, uma sequência em alfa-hélice, outra sequência em alfa-hélice, uma terceira sequência em alfa-hélice, e duas sequências aqui representadas por flechas. Então,
Observem que a proteína, que a sequência primária dessa proteína, lactoalbumina, ela é bastante grande. Ela tem mais, acho que de 200 aminoácidos aí, tá? Só que apenas algumas regiões da estrutura primária dessa proteína assumem estrutura secundária. Por que acontece isso? Porque nesses pontos que estão aqui ilustrados em azul, que são 4 seções aqui ilustradas em azul, é que os aminoácidos permitem que essa cadeia polipeptídica assuma essa estrutura em hélice, essa estrutura em espiral. E nesses pontos que estão marcados aqui em marrom, são os pontos em que os aminoácidos da estrutura primária permitem que ela assuma uma estrutura que nós chamamos de estrutura em zigue-zague, que eu já vou mostrar, mas que a gente representa como se fosse uma flecha. Esses outros pontos aqui, que estão todos em cinza, não são considerados estruturas secundárias. Nós chamamos de estrutura randômica ou aleatória, porque não existe uma estrutura secundária definida para essa região. Por quê? Porque os aminoácidos que estão nessas regiões não permitem segmentos de estrutura secundária em alfa-hélice ou em beta-conformação. Então, aqui eu trago agora um detalhe, né, de estrutura secundária, mostrando a alfa-hélice. Vejam que existe um segmento aqui de aminoácidos determinado, né? Glicina, alanina, treonina, metionina e assim por diante, até serina aqui no final. E esse segmento de estrutura primária vai assumir no espaço essa conformação em forma de espiral que nós chamamos de alfa-hélice. Aqui eu tenho a região maior da proteína, onde eu estou mostrando onde está esse segmento pequeno que eu selecionei aqui ao lado. Então, é uma pequena fração da molécula que está em estrutura secundária. O restante da molécula também pode assumir estrutura secundária em outros momentos, eu vou mostrar isso, mas eu também tenho aqui, ó, uma estrutura secundária em beta-conformação, que são as flechas. Todas essas flechas que estão mostradas aqui são estruturas secundárias em beta-conformação. Então, a estrutura terciária dessa molécula contém segmentos em beta-conformação e segmentos em alfa-hélice. Aqui só para mostrar, né, com um pouquinho mais de detalhe, um segmento, então a cadeia se enrola dessa forma, né, como se fosse uma hélice, e podem ter uma ou duas mais hélices, quantas forem, de acordo com os aminoácidos que estão na estrutura primária. Nessa figura eu só mostro que existe um padrão, tá? Que isso já foi descoberto há muito tempo, né? Quando se estudou as características de estrutura primária, de estrutura secundária em alfa-hélice, a cadeia ela se enrola em torno de um eixo imaginário. Então, esse bastão que está aqui no centro, na vertical, é um eixo imaginário, mas isso é para a gente perceber que existe um padrão, como se fosse uma fita enrolando em torno de um bastão, tá? E daí existe um distanciamento também entre os aminoácidos vizinhos, tudo isso é padrão, e isso já foi determinado, né, pelos pesquisadores que trabalham com estrutura de proteína. Só que daí, para simplificar, a gente simplifica representando a hélice, né, só como se fosse essa fita enrolada. Tá? Aqui eu tenho a estrutura da mioglobina, que eu já mostrei para vocês. A mioglobina é uma proteína monomérica, então é uma única cadeia polipeptídica. A sequência primária dela tem 143 aminoácidos, que eu também já mostrei para vocês. E regiões dessa sequência de 43 aminoácidos se dispõem no espaço de forma helicoidal. Regiões não apresentam essa estrutura secundária, então dá para a gente perceber o que a gente chama de estrutura aleatória, tá?
mas aonde é possível, os aminoácidos se dispõem dessa forma de estrutura helicoidal. E esse grupo aqui em vermelho é o grupo M, como eu também já comentei, né? Porque a proteína é uma proteína prostética. Então, quando nós analisamos estrutura secundária de mioglobina, nós percebemos que o único tipo de estrutura secundária que ela apresenta são regiões em alfa-hélice. Na mioglobina, nós não vemos regiões em beta-conformação. E aqui é uma forma mais simplificada da gente mostrar a mioglobina. Então, em vez de ficar desenhando aquelas hélices, nós podemos simplesmente colocar um cilindro. O cilindro representa a estrutura secundária em alfa-hélice. Então, vejam aqui, eu tenho a estrutura N, a extremidade N-terminal, a alfa-hélice A, B, C, D, E, F, G, F aqui, né? G e H, e a estrutura, a extremidade carboxy terminal depois aqui no finalzinho da hélice H. Vejam que a hélice F, ela está um pouquinho fracionada, mas os pesquisadores consideraram ainda como se fosse uma única hélice, embora tenha aqui uma quebrazinha dentro dessa hélice. E aqui em branco está mostrado o M. Esse conjunto aqui, com todas essas hélices mostradas em cilindro, é a mioglobina, que é uma estrutura daí terciária. Quando eu vejo a estrutura primária com todas as secundárias disposta no espaço, eu estou me referindo à estrutura terciária da molécula. E aqui é uma outra forma da gente representar essa mesma situação. Então, quando os alunos vão estudar, né, as sequências proteicas que eles estão pesquisando, eles usam ferramentas computacionais que analisam a estrutura primária da proteína, que está marcada aqui como AA, que é a estrutura primária da proteína, e esses programas, eles fazem predições de que estrutura secundária é possível encontrar nessa estrutura primária. Então, aqui em cor de rosa, está mostrado a hélice. Então, esses Hs aqui que estão registrados nessa região aqui de 20 a 30, significam que eu tenho a chance de ter uma hélice nessa posição. O C quer dizer coil. Coil quer dizer que não existe uma sequência secundária definida. Mas essa proteína, ela também, que ela foi estudada no nosso laboratório, ela é bem rica em alfa-hélices, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alfa-hélices aqui. E vocês vejam que não existe um padrão de tamanho. Existem hélices pequenas, existem hélices grandes. Aqui no finalzinho da proteína existe uma outra hélice pequena. Mas por que ela é tão pequenininha? Porque a sequência de aminoácidos que permite esse dobramento em hélice é pequena. E aqui em cima eu tenho uma sequência de aminoácidos maior que se dispõe em hélice nessa região. Professora, sim? Desculpa interromper. Sim, Qual que é o motivo, por que uma estrutura primária em algumas regiões ela faz a hélice, faz a estrutura secundária, e em algumas não? O que determina ela se conformar nessa estrutura de alfa-hélice? É a sequência de aminoácidos que está ali. Eu já vou mostrar para vocês que existe já um estudo que mostra quais são os aminoácidos que se dão melhor numa hélice do que numa beta-conformação ou numa alça, que a gente vai ver na frente, tá? É porque o aminoácido, o que ele tem? Ele tem um radical, tá? E tem radicais que não se adaptam a esse tipo de rotação da cadeia. Ou eles ficam muito próximos uns dos outros e eles têm volume, e o volume de um atrapalha o volume do outro, porque eles querem ocupar o mesmo espaço, tá? Ou eles se repelem porque eles têm a mesma carga. Então, tem essas diferenças, que são características dos radicais.
Ah, entendi, tá ótimo. Obrigada, professora. Mas eu já vou dar um exemplo de quais são os radicais que melhor se adaptam a esse tipo de conformação. Tá bem, obrigada. Então, aqui de novo, né, só para a gente perceber que os aminoácidos se dispõem nesse sentido, e o sentido é uma hélice voltada para a direita, também é característica de alfa-hélice, que a cadeia rode para a direita, em torno desse eixo imaginário, e é o que eu estou mostrando aqui. Então, quando a gente pensa numa hélice para a direita, o exercício que eu tenho que fazer é esse aqui. Pegar o polegar e rodar o polegar como se ele estivesse rodando no sentido da direita. Quando eu penso numa hélice para a esquerda, daí eu vou pegar o polegar e rodar para o outro sentido. Então, no caso da alfa-hélice, desse tipo de estrutura secundária, é esse sentido que a gente vê aqui no lado direito da figura. Existe proteína que se dispõe em hélice para a esquerda? Existe. É o colágeno. O colágeno é a proteína que a hélice é voltada para a esquerda. Mas daí a gente não chama nunca de alfa-hélice. Se a gente se disser, essa proteína que eu estou estudando, ela contém sequências secundárias em alfa-hélice, eu estou pensando nisso aqui que está mostrado na figura aqui da direita. Se eu disser, eu estou estudando o colágeno tem estrutura secundária em hélice voltada para a esquerda. Daí eu tenho que obrigatoriamente me referir a uma hélice voltada para a esquerda. Nunca vou dizer que o colágeno tem alfa-hélice, porque isso está totalmente errado. Aqui eu mostro, então, os grupos para a gente já tentar responder essa questão aqui que foi colocada, né? Por que alguns aminoácidos se adaptam a essa conformação em alfa-hélice e outros aminoácidos não se adaptam? E nesse caso aqui eu estou trazendo o grupo R, porque é o grupo R aqui que tem essa influência, então o grupo R está mostrado em roxo. Vejam que o eixo imaginário está aqui no centro e a hélice, né, está circundando esse eixo imaginário. Tá? E o que está acontecendo com os radicais? Os radicais estão sendo projetados para fora da hélice. Vejam aqui nessa figura da direita que todos os roxinhos estão para fora da hélice. Então, isso é um fator aqui que permite a estabilidade dessa estrutura. Porque eu posso ter um radical grande que ele não vai brigar com o radical vizinho, justamente pelo fato de que ele está projetado para fora da hélice. Os oxigênios estão mais aqui voltados para uma parte para fora, outra parte mais para dentro aqui também. E o que a gente observa, vendo essa pontinha branquinha aqui que está na ponta do laser, que eu tenho um hidrogênio. E esse hidrogênio está fazendo uma ponte, uma ligação de hidrogênio com um oxigênio que está aqui em cima, que é esse oxigênio vermelhinho. A mesma coisa eu estou vendo aqui embaixo. Eu tenho um hidrogênio aqui na pontinha do laser em branco, e ele está fazendo uma ponte com um oxigênio aqui. Então, todos esses tracinhos azuis que vocês veem na figura significam pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que é o nome mais moderno para esse tipo de conexão. E são essas ligações de hidrogênio que estão aqui ao longo da estrutura que mantém a estabilidade dessa hélice, mantém esse padrão aqui de enrolamento da hélice. É como se fossem grampinhos que você colocasse, por exemplo, se você pegar uma fita e enrolar uma fita em torno de um bastão e daí prender essa fita em determinados momentos com grampinhos, você estabiliza a fita. A mesma coisa está acontecendo aqui, só que é uma estabilidade química, que é uma estabilidade feita por ponte de hidrogênio. Não é uma estabilidade, sim, altamente estável, mas ela mantém a estrutura em hélice de acordo com a necessidade, né, de permitir a função da proteína com essa conformação.
Aqui, novamente, eu estou mostrando os radicais projetados para fora. Vejam que aqui eu tenho um radical bem grandão, que é um anel, né? Aqui eu tenho um outro também projetado, aqui eu já tenho um pouquinho menor. Então, aqui, eles estão todos para fora da hélice e nenhum brigando com o outro, porque todos têm espaço suficiente para ocupar aqui nessa região. E agora eu trago tudo isso aqui que eu comentei num resumo, né? Onde eu vejo aqui a cadeia disposta em hélice, as ligações de hidrogênio, as amarrações químicas que mantêm a estrutura. Aqui no centro da figura eu vejo as ligações peptídicas, né, que são aquelas regiões mais rígidas, mas elas ainda permitem que a cadeia faça esse enrolamento, tá? E aqui, bem na extremidade direita, aqui eu vejo os radicais projetados para fora. Então, a linha, né, o centro da cadeia polipeptídica está na fita cinza e os radicais estão todos projetados para fora. Tá? E aqui eu trago as características da hélice, mas assim só para um efeito de informação, né? Existe o que a gente chama de passo da hélice, porque é a unidade repetitiva, que é a volta, né? E como eu falei, existe um padrão, então são 3,6 aminoácidos que se dispõem nessa volta. O sentido de rotação é sempre para a direita. Se eu falar em hélice para a esquerda, eu não estou falando em alfa-hélice. E somente L aminoácidos se encaixam nesse tipo de hélice. Se eu tiver um D aminoácido, ele não vai se colocar de forma adequada nessa conformação voltada para a direita. E a estabilidade da hélice, como eu comentei, depende das pontes de hidrogênio, depende do tamanho dos grupos R que são colocados ali, depende da atração eletrostática entre os grupos. Se forem grupos carregados, dois grupos carregados negativamente, eles vão se repelir. Se forem dois grupos, um carregado positivamente e outro carregado negativamente, eles vão se atrair. E também depende da presença de resíduos de prolina, hidroxiprolina e glicina. Esse caso aqui é impeditivo para a alfa-hélice. Resíduos ou aminoácido, prolina, uma prolina modificada, que é uma hidroxiprolina, e uma glicina, que tem um radical muito pequenininho, porque o radical é o hidrogênio, eles não se adaptam bem nessa estrutura em hélice. Isso daqui não é uma regra que foi criada, isso aqui é fato, é observação, é resultado de observação. Porque sempre que se analisou alfa-hélice, se percebeu que lá não tinha prolina, não tinha hidroxiprolina, não tinha glicina. E quando esses aminoácidos apareciam na cadeia polipeptídica, eles interrompiam a hélice. Tá? Então, resultado de muito estudo, foi possível estabelecer quem são os aminoácidos mais frequentes em alfa-hélice e os menos frequentes em alfa-hélice. Então, é a partir desse estudo aqui, dessa observação, que foram criadas as ferramentas para determinar se aquela cadeia que eu estou analisando, se aquela sequência de aminoácidos que eu estou analisando, poderia formar alfa-hélice ou não. Tá? Porque a ferramenta computacional, ela está baseada nisso aqui. Em informar que glutamato é um aminoácido bom para alfa-hélice. Ele aparece frequentemente em alfa-hélice. Enquanto prolina e glicina são super raros porque eles interrompem a hélice. A valina é mais ou menos, né? A cisteína também não é muito bom. A leucina é bom, a alanina, a metionina também são muito bons. Então, a partir das características dos radicais, foram sendo analisadas diferentes, né, conjuntos de alfa-hélice e se chegou a essa conclusão. A mesma coisa para beta-conformação e a mesma coisa para alça, que eu vou comentar na sequência.
Então, agora nós vamos para a beta-conformação. Como eu comentei, a beta-conformação é representada por uma seta. E aqui eu tenho um exemplo de uma beta-conformação, uma alfa-hélice, que é essa hélice aqui voltada para a direita, e mais uma beta-conformação. E aqui, unindo, né, a beta-conformação e a alfa-hélice, eu tenho uma alça. Isso tudo aqui é cadeia de aminoácidos, só que não estou mostrando quem são os aminoácidos que estão aí. Então, voltando para o nosso exemplo, na nossa lactoalbumina, eu tenho duas sequências de estrutura primária que permitem formação de estrutura secundária em beta-conformação. E essas duas estruturas em beta-conformação estão unidas por uma alça, porque aqui os aminoácidos que estão presentes não permitem nem alfa-hélice nem beta-conformação. E aqui agora eu estou mostrando como é que os aminoácidos da cadeia primária se dispõem aí no espaço. Eles se dispõem em forma de zigue-zague, tá? Na alfa-hélice eles se enrolam e aqui na beta-conformação é em forma de zigue-zague. Olhando os radicais, a gente já percebe que os radicais ora estão para baixo, ora estão para cima, ora estão para baixo, ora estão para cima, estão se alternando. Tá? Então, o esqueleto, a estrutura primária, está disposto em zigue-zague. E agora eu tenho aqui vários segmentos em beta-conformação. Então, aqui na parte superior, né, da figura B aqui, eu tenho 3 segmentos da cadeia polipeptídica em beta-conformação. Um está voltado, né, da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda e o terceiro da esquerda para a direita. Só que eles estão dispostos em paralelo. E com isso, eles podem interagir, eles podem se conectar quimicamente através das pontes de hidrogênio, que eu estou mostrando aqui nesses tracinhos em azul. Então, a beta-conformação 1 interage com a beta-conformação 2, e a beta-conformação 2 interage também com a beta-conformação 3. Esse conjunto aqui, que está disposto de forma antiparalela, é chamado de folha beta. Então, não dá para confundir beta-conformação com folha beta. Beta-conformação é cada um dos segmentos, cada uma das flechas é beta-conformação. Folha beta é o conjunto que está interagindo pelas pontes de hidrogênio, pelas ligações de hidrogênio. Aqui na figura C, eu tenho 3 segmentos em beta-conformação, da mesma maneira, só que os 3 segmentos estão orientados para o mesmo sentido. Eles estão em paralelo e estão orientados para o mesmo sentido, da esquerda para a direita. Então, cada um dos segmentos é beta-conformação e o conjunto desses 3 segmentos é uma folha beta, só que agora uma folha beta paralela. Aqui na parte superior é uma folha beta antiparalela e na parte inferior é uma folha beta paralela. E vejam que os radicais continuam, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, aqui só está novamente mostrando a mesma situação, a folha beta antiparalela, aqui numa visão superior, e na parte de baixo, aqui uma visão lateral, que permite visualizar bem radical para baixo, radical para cima, radical para baixo, radical para cima. E aqui uma representação mais simplificada de tudo isso que eu mostrei para vocês. Cada flecha dessas é um segmento em beta-conformação em zigue-zague. Tá? Então, vejam que está muito simplificado. Para a gente olhar aqui uma flecha, o que que significa isso? Significa uma sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária, que está disposta em zigue-zague. Tá? Quando eu considero o conjunto, eu estou considerando uma folha.
E como as sequências estão antiparalelas, uma subindo, outra descendo, então isso aqui seria uma folha beta preguiada. E daí a cadeia aqui, né, forma uma alça, aqui embaixo também forma uma alça. Então, cada segmento em beta conformação está seguindo na cadeia, né, formando alças intercaladas. Aqui é para mostrar, então, o paralelo, que todas estão agora aqui no mesmo sentido. E aqui a visão lateral, né, de radicais para baixo para cima, de novo. E aqui elas dispostas todas no mesmo sentido, que são essas flechas verdes. Nesse caso aqui, eu tenho ainda uma situação um pouquinho mais elaborada, né? Porque eu tenho uma beta conformação, uma alça, uma alfa hélice, uma alça e uma beta conformação. Tá? Então, além, né, delas estarem em paralelo, elas são alternadas por uma alfa hélice. E voltando aqui para a situação, né, de quais são os aminoácidos que são mais frequentes agora na beta-conformação, vocês vejam que o glutamato, que ele se adapta muito bem numa alfa-hélice, ele é péssimo por uma beta-conformação. Aqui, a prolina continua praticamente a mesma coisa, a glicina também praticamente a mesma coisa. Eles não se adaptam nem tanto para alfa-hélice quanto para beta-conformação. Mas vocês vão ver, ó, aqui ao lado que eles aparecem muito na alça. E em compensação, ó, vejam a tirosina, que também ela é ruim para alfa-hélice, ela é boa para beta-conformação. Isoleucina e valina, que é mais ou menos para alfa-hélice, ela também é melhor para beta-conformação. Já aspartato, que também é mais ou menos na alfa-hélice, ele é ruim para beta-conformação. Então, essa informação, que foi uma informação que foi sendo coletada ao longo dos anos, quando se estudou estrutura de proteína, ela subsidiou a elaboração das ferramentas de bioinformática, porque ela é baseada nesse conceito aqui, quem são os aminoácidos mais frequentes nessas estruturas secundárias. Aqui é só um exemplo também da estrutura da seda. Então, a fibroína, né, na seda é basicamente proteína, e ela é o resultado da disposição de cadeias antiparalelas de proteína em beta-conformação. Então, são folhas, né, que eu tenho aqui, uma folha antiparalela, outra folha antiparalela, outra folha antiparalela, e esse conjunto aqui é que estrutura a fibra da seda. Aqui também é um exemplo daquela mesma proteína HFQ que a gente estava estudando lá no laboratório, voltando para a questão da predição, né? Então, aquela tabela ali alimentou um programa de computador que foi usado. E aí, então, a sequência de aminoácidos está mostrada aqui. Aqui estão os 80 aminoácidos, mais ou menos, que estão mostrados aqui. Essa sequência foi colocada no programa, né? Foi carregada no programa e o output do programa me deu essa resposta. Aqui eu tenho uma sequência que admite estrutura em alfa-hélice e na sequência eu tenho várias regiões que admitem estrutura secundária em beta-conformação e vejo que aqui tem uma beta minúscula aqui. Mas o computador lá, o programa me disse, ó, aqui ainda é possível ter uma pequena estrutura aqui em zigue-zague nessa posição. E as regiões que estão só os tracinhos, significa que eu não tenho possibilidade nem de alfa-hélice, nem de beta-conformação. Deixa eu ver se tem alguma prolina aqui. Não, não tem. Aqui é só para trazer exemplo, para ilustrar o que eu acabei de comentar. Então, eu trago uma enzima, que é a glucoquinase, que catalisa a fosforilação da glucose e a glucose 6-fosfato. Ela é uma cadeia polipeptídica única aqui,
E dá para a gente perceber que tem regiões em alfa-hélice, regiões em beta-conformação. E aqui eu tenho uma folha, uma folha beta bem bonita, ó, antiparalela, porque tem uma seta para cá, lá em cima tem uma seta também para cá, e aqui a seta está voltada para cima, né? Posição de tal laser. Aqui eu também tenho uma outra folha, a antiparalela, e tem várias regiões de estrutura secundária em alfa-hélice. Aqui eu vou mostrar uma via hierárquica de novelamento, quer dizer, de seção, né, da proteína, ou de uma sequência peptídica que vai assumir estrutura em alfa-hélice ou em beta-conformação. Então, vejam, começando aqui pela metionina, aminoácido número 1, aí vai até o finalzinho lá, tá? E aí tem a proteína, essa aqui é a estrutura primária, com 56 aminoácidos. Essa estrutura primária vai chegar nesse nível aqui de conformação, onde eu vou ter 4 seções em estrutura de beta-conformação e uma seção em alfa-hélice. Então, vejam que as sequências de aminoácidos, né, vão se adaptando à estrutura tridimensional. Tá? Então, está mostrado aqui, né, que isso daqui é um processo físico-químico, né, para a cadeia linear, que está mostrada aqui em cima, assumir essa estrutura no espaço. Então, de 1 a 56, os aminoácidos estão dispostos aqui nessa estrutura, nessa forma, né? E isso é possível de fazer, lógico, usando ferramentas computacionais, e a linha de pesquisa que estuda essa área se chama modelagem computacional. Agora eu vou falar das alças, que eu já falei da estrutura secundária, né, que é a alfa-hélice e a beta-conformação. Então, existe essa estrutura intermediária aqui, porque ela não é uma estrutura secundária perfeita, ela se chama alça. E, normalmente, 1/3 dos resíduos de aminoácidos de uma proteína acabam sendo envolvidos nessas regiões de alça, porque elas estão normalmente conectando as folhas antiparalelas. Então, a gente viu isso, né? Aqui no nosso exemplo, tem uma bem clara aqui, uma alça, ó, e tem uma folha antiparalela, porque são 2 seções de beta-conformação unidas por uma alça. Então, nesses casos, essas alças são denominadas alças beta ou grampo beta, também, ou então vocês vão verificar o beta hairpin, que quer dizer grupo beta também. Tá? E normalmente, 70% das alças beta contém de 4 a 7 resíduos de aminoácidos, quer dizer, elas não são muito longas. Existem alças longas, mas a maioria delas não é muito longa. Então, aqui está mostrado uma folha antiparalela, né? E cada uma das seções em beta-conformação unida à outra por uma alça. Então, vejam que varia de tamanho, né? Isso quer dizer que varia do número de resíduos de aminoácidos que está presente ali. Aqui eu tenho uma curtinha. E daí, como é que a gente representa isso? Representa extremidade N-terminal, sequência em beta-conformação, alça, sequência em beta-conformação, extremidade carboxy-terminal. Aqui, como tinha mais, né, também vai fazendo a disposição aqui já de 4 sequências em beta-conformação, formando um conjunto que é uma folha antiparalela. Então, na verdade, a gente não representa que ela está torcida, como está mostrado aqui em cima, representa de uma forma mais simplificada. E aqui a gente vê, então, quem são os aminoácidos que estão colocados na alça, que eles estão representados em verde. Tá? Então, nos 2 exemplos aqui, né? Só que nesse exemplo de baixo eu já estou mostrando a fita, né, que a flecha, que representa a cadeia polipeptídica.
E aqui também trago exemplos de quem são os aminoácidos que estão frequentemente dispostos aí, ou presentes nesse caso. Vejam que a glicina é um aminoácido que está bem frequente em alça, e a prolina também é um aminoácido que está bem frequente em alça. Aqui eu já quero aproveitar para chamar a atenção novamente do radical da glicina e do radical da prolina. A glicina é aquele aminoácido que tem o menor radical, que é o hidrogênio. E a prolina é aquele aminoácido que o radical formou um anel, fechou em anel. Então, por que que esses dois casos aqui não se adaptam em estrutura, em alfa-hélice e em beta-conformação? Justamente porque o radical da prolina é muito pequeno e o radical aqui do anel da prolina, o radical fechado, né, do anel da prolina, não se adapta àquela estrutura helicoidal e muito menos à estrutura em zigue-zague, tá? Pelo fato de que ele está torcido, então ele não é adaptado a se acomodar bem numa hélice ou se acomodar bem numa estrutura em zigue-zague. Aqui eu estou mostrando, então, de novo, regiões em beta-conformação e alfa-hélice que estão separadas por alças. Então, os verdinhos, né, as flechas verdinhas, são as regiões em beta-conformação, e aqui, intercalado, né, entre uma beta-conformação e outra, eu tenho uma alça. E aqui eu tenho uma glicina, ó, aqui dentro eu tenho uma glicina. E aqui, nesse caso, entre a beta-conformação e a alfa-hélice, eu tenho uma prolina aqui. Também tenho prolinas aqui, ó. Mas aqui dentro da hélice, ó, eu não tenho prolina e não tenho glicina também. Então, prolinas e glicinas não são aminoácidos adaptados a se acomodar em alfa-hélice ou em beta-conformação. Até esse momento, perguntas, dúvidas, curiosidades? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida aqui. Alguns slides para trás, você falou que tem uma modelagem funcional dos formatos. Sim. Em qual software que é feita essa modelagem? Eu vou dar um exemplo um pouquinho para frente. Ah, O que acontece é o seguinte: você pode partir lá do DNA, você vai ter a sequência gênica, aí você vai traduzir essa sequência, tá? Eu vou pegar aqui uma figura, daí eu já. Aqui, ó. Você vai traduzir, você vai ter a sequência gênica, que tá aqui. Desculpe, a sequência gênica não tá aqui. Aqui é só a sequência de aminoácidos. Traduziu a sequência gênica e conseguiu a sequência de aminoácidos. Aí você vai usar uma ferramenta computacional que vai te dizer, vai te dar uma predição, como está aqui, PRED, tá? Indicando as regiões em que a estrutura formaria alfa-hélice ou formaria beta-conformação ou não formaria nada, formaria alça, ou o que fosse, tá? Aí você vai usar um outro programa computacional que vai te dar a disposição dessa cadeia no espaço, que aqui foi usado esse programa, o Swiss Model, do Expazy, tá? E aí você vai olhar se as informações que você está recebendo, se elas são coerentes, porque você pode comparar com algo que já existe na literatura. Isso foi feito no trabalho lá do meu aluno. Ele partiu desde o isolamento do gene, daí ele clonou, daí ele expressou a proteína também, depois ele cristalizou essa proteína, mas essas análises que eu estou mostrando aqui foram as análises que foram feitas em sílico. Tá? Então já existem programas computacionais que te permitem prever como é que a proteína vai se dispor no espaço. Nesse caso aqui, desse exemplo, essa proteína, ela era uma proteína oligomérica. Isso quer dizer que ela tem mais de uma cadeia polipeptídica. Mas a gente conseguiu determinar
na cadeia, na estrutura primária, os elementos de estrutura secundária, depois, na sequência, a estrutura terciária, que é a disposição desse conjunto no espaço, e daí, na sequência, a associação de várias unidades iguais a essa para formar a unidade proteica, porque cada monômero desse aqui é uma subunidade dessa unidade maior. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 subunidades compondo a unidade proteica HFQ. Existe toda uma linha de pesquisa envolvendo modelagem computacional. Outro caso que você pode fazer é você cristalizar a proteína e daí coletar os dados do cristal e transformar esses dados numa estrutura, como é esse exemplo aqui. Tá? Mas daí exige realmente que você tenha a parte de laboratório também envolvendo. Nesse exemplo que eu dei aqui, é só computacional. Mas depois, claro, a gente confirmou no laboratório. Ah, tá, entendi, professora. Obrigado, hein? Nada. Mais alguém? Bom, se não tem mais perguntas, daí eu vou então seguindo, mas vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, nós vamos partir para a estrutura terciária. Como eu comentei, a estrutura terciária é o conjunto. A estrutura primária com as estruturas secundárias, mas agora eu estou considerando desde a extremidade N-terminal até a extremidade carboxy-terminal, como a proteína se dispõe no espaço. E aí, o que eu vou considerar? A relação espacial entre aminoácidos que estão distantes na cadeia polipeptídica. Quando eu considerei estrutura secundária, eu analisei a relação espacial entre aminoácidos vizinhos. Agora, eu vou considerar aminoácidos que estão distantes na cadeia. Tá? E é uma estrutura que é característica de proteínas globulares. Proteínas fibrosas não apresentam essa estrutura terciária. Proteínas fibrosas apresentam um nível que a gente chama de supersecundário, que eu vou comentar mais tarde. Mas é bem característico e ela aparece em proteínas globulares. Tá? E as interações que os aminoácidos fazem entre si é que determinam o padrão de dobramento da cadeia. Porque aqueles aminoácidos que têm radicais polares, que interagem com a água, né? Eles ficam mais na superfície da estrutura globular. E os aminoácidos apolares, que são aqueles que fogem do contato com a água, eles se voltam para o interior da estrutura globular. Então, eu trago de novo essa figura que mostra, né, a sequência de eventos que vai sair da parte estrutura primária até estrutura terciária. Então, estrutura primária, primeiro, assumindo regiões de estrutura secundária, e depois o conjunto assumindo a sua conformação final globular, que a gente chama de estrutura terciária. Voltando para a mioglobina, né? Eu tenho a mioglobina como uma cadeia única, globular, então, que tem estrutura terciária. A estrutura primária é a sequência de 153 aminoácidos. A estrutura secundária são os 7 segmentos em alfa-hélice, que são esses aqui, ou que estão marcados aqui, né? E ela também é uma proteína conjugada, porque ela tem um grupo M aqui, que aqui está mostrado bem o ferro aqui dentro, e é no ferro que liga o oxigênio. Então, é uma proteína esférica, né? Uma proteína globular. Claro que não é uma esfera sólida, tá? Mas ela tem esse formato globular. O que garante a estabilidade de uma estrutura terciária, uma vez que eu estou pensando que aminoácidos distantes estão interagindo? Então, as relações hidrofóbicas entre os grupos R, porque eles se voltam para dentro da estrutura esférica, as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, como a gente fala hoje em dia, as pontes de sulfeto,
As interações eletrostáticas, que são aquelas cargas positivas que atraem negativas ou vice-versa, as alfa-hélices e as beta-conformação. Então, todos esses aspectos aqui são fatores que estabilizam uma estrutura terciária e que permite que a proteína desempenhe corretamente a sua função. E aqui está ilustrado tudo isso. Aqui eu tenho uma estrutura secundária, e na estrutura secundária, lembrem que existem as pontes de hidrogênio internas, né? Aqui eu tenho uma estrutura em folha, que eles estão chamando de folha, só que aqui as pontes de hidrogênio estão marcadas com esses bastõezinhos verdes. Aqui nessa região da proteína eu tenho um íon metálico, então ele tem carga positiva, ele está sendo atraído por radicais que têm carga negativa. Nessa posição aqui eu tenho os aminoácidos hidrofóbicos, quer dizer, aqueles que são apolares, como a leucina, a valina e a isoleucina. Na sequência aqui eu tenho uma ponte de sulfeto. Aqui na sequência eu tenho as pontes de hidrogênio, né, onde o oxigênio eletronegativo está atraindo o hidrogênio. E aqui no finalzinho eu tenho uma atração eletrostática, né, exemplificado aqui por uma amina positiva e um grupo carboxila negativo aqui, então positivo atraindo negativo. Lógico que isso daqui não está assim disposto dessa forma, mas ele foi colocado por uma maneira didática, né, para ilustrar todos aqueles pontos que eu coloquei anteriormente. Não é obrigatório que todos esses fatores estejam presentes, mas normalmente a maioria deles está presente para estabilizando uma estrutura terciária. Então, aqui eu trago o exemplo que foi feito pelo meu aluno da bioinformática, tá? Ele é um aluno de mestrado que estudou uma globina. Essa globina a gente deu o nome de HCero 0935. O primeiro passo, né, que esse aluno fez foi selecionar a sequência gênica, então a sequência está mostrada aqui. Tá? Tudo isso é feito através de recursos computacionais. O segundo passo foi traduzir essa sequência para uma sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária. Aí, opa, pulou um passo aqui. Aqui é terceiro passo, não é quarto passo. Aqui já foi a predição da estrutura secundária. Tá? Então, dá para perceber, né, que está a sequência que foi coletada da figura anterior, e aí o programa forneceu essa predição, tá, de hélices, presença de hélices aqui, bastante hélice, nenhuma beta-conformação, se veja que tem hélice bem curtinha, hélice longa, aí uma hélice aqui que tem um corte no meio, né, uma pequena quebra aqui no meio, uma outra também que é longa, mas está intercalado aqui com uma pequena alça, tá? E aqui tem um score, ó, o score de confiabilidade, quanto maior o número, maior a confiabilidade, quer dizer que isso daqui estava bem confiável, tá? Aí ele usou essa sequência de aminoácidos para colocar num programa computacional que fornecia uma estrutura terciária da proteína, tá? Então, o estudo aqui foi todo computacional e já existem programas que fazem isso, tá? E aí ele colocou nesse programa que se chama iTacer, e o programa predisse a estrutura terciária da proteína. Né? Então, ele mostrou todas as regiões em hélice que bateram com a predição que a gente já tinha feito e informou uma disposição espacial da estrutura terciária. Então, todas as hélices foram identificadas, né, com letras. E aqui também existe, ela é uma proteína conjugada, existe um grupo M aqui também que a gente colocou, porque a gente sabia que existia, né? E daí, de acordo com os estudos que foram realizados, o melhor lugar aqui para esse grupo estar interagindo era nessa posição. Então, isso aqui responde um pouquinho a pergunta que foi feita, né? É um tipo de modelagem,
esse trabalho aqui que foi realizado pelo meu aluno é um tipo de modelagem, mas que não está baseado em cristalografia. Tá? Ele está baseado só em dados computacionais. Se a gente quisesse dizer assim, ó, agora realmente eu vou provar que a estrutura é desse jeito, daí eu teria que cristalizar a proteína, coletar os dados do cristal e daí trabalhar com esses dados para obter a estrutura. E aqui está o nome do programa, né? Depois vocês podem, se vocês quiserem visitar, aqui está o endereço do programa que foi usado pelo Fausto. Aqui é só para mostrar de novo, né, que a estrutura terciária da globulina, da mioglobina está aqui, daí os vários tipos de representação dessa estrutura terciária, tudo que a gente já comentou. Outros exemplos de estrutura terciária, né, citocromo C, lisozima, ribonuclease, por que que eles são diferentes? Porque a estrutura primária é diferente. Por que que eu tenho uma alça, uma beta-conformação tão longa aqui na ribonuclease? Porque a sequência primária de aminoácidos aqui permite que adote esse tipo de estrutura nessa região e nesse tamanho. Agora falando da estrutura quaternária, tá? Que é a proteína oligomérica. Eu só vou encontrar estrutura quaternária em proteínas globulares oligoméricas, que são aquelas formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Então, mioglobina é o exemplo, é um tetrâmero, são 4 subunidades, ou 4 cadeias individuais, né? 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, e o conjunto é a proteína, é a estrutura quaternária. Aqui eu tenho um outro exemplo, que é a fosfofrutaquinase 1, que daí é um tetrâmero também. Eu tenho aqui as subunidades numeradas, né? Subunidade 1, subunidade 2, subunidade 3, subunidade 4, tá? Então, esse conjunto é a fosfofrutaquinase. Cada subunidade tem estrutura primária, secundária e terciária. E o conjunto das 4, estrutura quaternária. Aqui é o cristal dessa fosfofrutaquinase 1, que ela está complexada com ATP e magnésio. Então, dá para a gente perceber que são 4, porque são 4 cores, né? Mas a proteína foi purificada, foi cristalizada, foram coletados os dados, e aí se chegou a essa estrutura final. Tá? O arquivo que eu trouxe aqui é do PDB, que é um banco de dados de proteínas, se vocês quiserem visitar, o endereço está aqui. E agora, para exemplificar, eu trouxe para vocês o assunto do momento, que é a proteína spike. A proteína spike é a proteína de membrana que ela associa, desculpem, a proteína spike é a proteína do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que causa, né, Covid-19. Ela se liga numa proteína de membrana humana e com isso ela invade as células humanas. Então, claro que os pesquisadores foram atrás dessas informações e em 2020 foi publicado um artigo que mostra a estrutura, a função e a antigenicidade dessa proteína spike, que é a proteína viral. Então, aqui está mostrado de forma simplificada o RNA viral, que é essa barra colorida. Ele é uma única cadeia de nucleotídeo, né? É ribonucleotídeo, e ele contém genes para diferentes proteínas. Então, aqui, por exemplo, tem a papaina, aqui tem uma protease, tem uma replicase, uma helicase, uma endorribonuclease, e aqui está o gene da spike. Então, o que interessa é a spike, porque ela é a proteína que ajuda o vírus a invadir a célula humana e daí causar a doença. Então, ela é derivada, né, de um gene que está
no RNA viral, porque esse vírus, né, é um vírus de RNA e não um vírus de DNA. E aí, os pesquisadores purificaram essa sequência, traduziram a sequência, expressaram a proteína e conseguiram chegar ao nível estrutural da proteína, porque ela é uma proteína trimérica, ó, aqui está marcado aqui que ela é uma proteína trimérica. Então, aqui está ela, de novo. Vejam que ela tem sequências em beta-conformação, sequências em alfa-hélice, que dá para perceber. Então, pelo menos isso agora vocês já conseguem enxergar na proteína, né? E aqui está o endereço, né, do banco de dados, de onde eu tirei essas figuras. E aqui está a proteína humana, que é a AC2. Essa proteína humana é a proteína de ligação da spike, do vírus. Tá? Então, como que a spike, né, liga, como é que o vírus entra na célula, como é que ele invade? Ele usa a proteína spike dele para ligar com essa proteína humana AC2. Tá? Então, os pesquisadores já tinham a informação da estrutura dessa proteína AC2, e daí eles conseguiram a estrutura da proteína spike. Tá? Então, essa AC2, o que a gente percebe? Ela é super rica em estrutura secundária, ó, em alfa-hélice. Muito rica. Praticamente, acho que nem tem estrutura em beta-conformação. É a alfa-hélice que tem. Tá? E aí, o que acontece? A proteína AC2 está lá na membrana da célula, tá? E o vírus chega e traz com ele a proteína spike, e as duas se ligam. A proteína spike se liga nessa proteína AC2. E aí começa o processo de infecção viral, né, do indivíduo que está recebendo essa carga viral. E aí, o que os pesquisadores fizeram? Eles juntaram as duas proteínas, a proteína AC2 e a proteína spike, cristalizaram as duas juntas e determinaram a estrutura do complexo, tá? Para eles perceberem em que região aqui da AC2 a proteína spike estava ligando. E aí eles descobriram, porque eles tinham a proteína spike separado, a proteína AC2 separado, eles juntaram as duas proteínas, fizeram o cristal desse complexo, determinaram a estrutura desse cristal e visualizaram qual a região da AC2 que era o ponto de ligação da proteína viral. Tá? Então, dá para perceber, né, que muitas coisas aí são resultado de publicações recentes, né? Porque são informações que foram obtidas no último ano aí. Até aqui, alguma dúvida, alguma curiosidade? Professora, Diga. e como que é essa ligação? Como que ele faz a ligação daí da proteína do spike da célula humana? É relação aminoácido-aminoácido. Porque tem aminoácido da spike que se une que interage com o aminoácido da AC2. É contato. Daí. Porque é atração entre os aminoácidos, né? Que daí ela se encaixa ali naquela posição. Tá. Obrigada, professora. Nada. Agora, só para finalizar, eu vou trazer essa estrutura super secundária que a gente chama de motivo. Tá? O que é o motivo? O motivo é uma combinação de estrutura secundária, que ela pode aparecer de forma repetitiva numa proteína, e a gente identifica isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho alça beta
alfa-hélice, alça-beta. E isso vai se repetindo, que é o caso que está aqui, ó. Ou que está se alternando, né? Então, isso aqui a gente chama de motivo, porque são combinações que se repetem ali e a gente identifica isso na proteína. Então, aqui o caso, por exemplo, a triose fosfatoisomerase, ela tem 8 motivos beta, alfa, beta. Aqui embaixo eu isolei em cor de rosa, né, um motivo aqui, o 1. Então, começando pela extremidade N-terminal, beta, alfa, beta. Daí, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, ela vai indo. E aqui também eu consigo visualizar isso. Então, tem alfa, a beta, outra beta, né? Então, aqui uma beta na N-terminal, vem para cá, alfa, outra beta, daí outra alfa, daí outra beta, daí outra alfa, e vai indo. Então, se eu esticar essa proteína aqui de estrutura terciária, eu vou ver a disposição das estruturas secundárias e vou verificar que existe uma repetição, existe uma combinação de duas estruturas secundárias. Isso é que a gente chama de motivo. Aqui a triose fosfatoisomerase, que é um homodímero, só para ilustrar, né? Porque aqui eu coloquei ela como monômero, tá? Então, aqui eu tenho estrutura primária, secundária e terciária, mas a proteína em si é uma estrutura quaternária, porque eu tenho duas cadeias polipeptídicas interagindo. Uma outra coisa típica de motivo é a alternância entre estruturas em beta-conformação, então, beta-alça, 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 isso também é um motivo. Um terceiro exemplo é o caso de duas estruturas em hélice unidas por uma alça, que daí é chamado de alfa-alfa corner, porque ele faz aqui uma esquina, por isso que é um corner, né? Então, eu tenho a alça, desculpem, tenho a hélice, tenho a alça e tenho a hélice, e forma esse ângulo aqui de 90 graus que a gente chama de corner. Outro caso é quando todas as sequências em beta-conformação estão para o mesmo lado e estão meio tortinhas, né, do tipo twisted, então forma uma folha, que a gente já viu, né, que um conjunto de beta-conformações paralela forma uma folha, tá? Só que é uma folha tortinha, por isso twisted. E como último ainda conceito, o domínio. O domínio eu já comentei ontem com vocês, para vocês tomarem como exemplo a casa, né? A casa tem o domínio cozinha, tem o domínio sala de jantar, tem o domínio sala de visitas, o domínio quarto. A casa é a unidade total e o domínio é a unidade funcional da casa. E na proteína eu também tenho isso. Eu tenho a proteína total e tenho regiões funcionais da proteína, que nós chamamos de unidades estruturais funcionais, tá? Que estão na estrutura terciária. Essas regiões funcionais, elas podem ter de 50 até 300 aminoácidos, vai variar do tamanho da proteína. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma enzima, que é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela é o conjunto, extremidade N-terminal, extremidade carboxiterminal, quer dizer, é aqui o monômero que eu tenho. E essa cadeia, ela está dividida em duas cores. Por que ela foi dividida em duas cores? Para representar as regiões funcionais. Quer dizer, os domínios que ela tem. Ela tem o domínio laranja, que é o que envolve os aminoácidos de 148 a 333, e é o domínio que liga o substrato, porque a enzima tem o seu substrato, né? Então, ela liga
o substrato, que é a glucose 3-fosfato, que é desidrogenase, mas isso não interessa para nós aqui, tá? E tem o domínio azul. O domínio azul vai do aminoácido número 1 até o aminoácido 146, e é o domínio de ligação dessa molécula aqui, que está marcada em preto, que se chama NAD. O NAD é um auxiliar da enzima quando ela está catalisando a reação sobre o substrato dela. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a gente identifica na unidade funcional, na estrutura terciária, duas regiões funcionais bem delimitadas: a região de ligação do substrato e a região de ligação da molécula ajudante, do NAD. E, consequentemente, a gente pode separar essa proteína em dois domínios, tá? E ainda determinando quem são os aminoácidos, né, que compõem cada domínio. Professora, Diga. eu fiquei curioso aqui. E o aminoácido 147 não entra? O aminoácido 147, ele está meio que separando os dois domínios. Ah, tá. Então ele não Tá? entra em nenhum dos dois Ele é domínios. um aminoácido menos funcional e mais estrutural. Tá, entendi. E o último assunto, modificações do ambiente que podem provocar alterações nas interações que mantêm os níveis estruturais. O que significa isso? Todas aquelas interações que eu comentei com vocês, que mantêm a estrutura da proteína para que ela desempenhe corretamente a sua função, elas são frágeis. E se houver uma modificação ambiental severa, ela pode alterar essas interações e, consequentemente, a proteína pode perder a sua conformação espacial ideal e, consequentemente, também perder a sua função. Lembrem que existe o termo, né, proteína nativa, que é a proteína que tem função, que tem estrutura ideal para cumprir a sua função. Então, proteína nativa é a proteína funcional. Se a proteína nativa sofrer um efeito, por exemplo, de calor, de ação de solventes orgânicos muito fortes ou de ácidos muito fortes, por exemplo, ela acaba tendo alteração conformacional. E se ela tiver alteração da sua conformação, ela pode comprometer a sua função. Então, eu termino aqui o nosso assunto falando que lá no comecinho eu falei, né? A estrutura e função estão sempre juntas. E aqui a gente traz esse conceito novamente. Modificações ambientais que alterem estrutura vão alterar função da proteína. Aqui eu tenho, né, uma representação esquemática de uma proteína que apresenta estrutura primária, secundária e terciária, e ela está na sua conformação nativa, quer dizer, na sua conformação ideal para cumprir a função. Se ela sofrer desnaturação, se ela sofrer alteração da sua estrutura conformacional, ela vai perder função. Normalmente, a desnaturação não chega a afetar a estrutura primária da proteína. Ela tende a afetar a estrutura terciária e a estrutura secundária, mas isso já é suficiente para comprometer a função da proteína. Quem são os agentes, né, que são agentes desnaturantes e que vão afetar a estrutura e afetar a função? O calor, né? Se a gente cozinhar uma proteína, a gente vai desmontar pontes de hidrogênio, por exemplo. Alterações de pH, proteínas que estão em pH biológico, funcionando muito bem, se passarem a pH ácido ou pH alcalino, vão ter alteração de estrutura e também alteração de função. Exposição a agentes desnaturantes do tipo ureia, sulfato de amônio, hidrocloreto de guanidina, etanol, tudo isso aqui prejudica a estrutura da proteína, altera
as relações químicas que existem, que estabelecem, ou melhor, que estabilizam a estrutura da proteína e, consequentemente, mexem com a estrutura da proteína. E aí a proteína acaba perdendo a sua conformação nativa, a sua estrutura nativa. E aí perdeu função. Aqui eu trago um exemplo da ribonuclease. A ribonuclease tem uma estrutura nativa e ela tem várias pontes de sulfeto que estão estabilizando essa estrutura nativa. Se eu usar um agente redutor aqui do tipo ureia ou mercaptoetanol, qualquer coisa assim, eu vou quebrar essas ligações e também vou desmontar as outras ligações, tipo ligações de hidrogênio, e a proteína perde a sua estrutura nativa, ela se desenrola, a gente pode dizer isso, ela se desnatura, e aí ela não tem mais função. Mas, por outro lado, se eu remover esses agentes que estão desestabilizando a estrutura, eu posso recuperar a estrutura nativa da proteína. Tá? Então, isso é comum no laboratório, quando a gente está fazendo purificação de proteína, no processo de purificação, a gente acaba usando recursos, né, ou reagentes que são muito fortes para mexer com a estabilidade da estrutura da proteína, mas depois, se a gente retirar esses reagentes por métodos laboratoriais adequados, a gente acaba recuperando a estrutura da proteína. E aí a gente pode ter possibilidade de purificar essa proteína para cristalizar ou purificar essa proteína para, por exemplo, fazer análises de atividade da proteína. Aqui é um exemplo, né, de uma situação. Então, aqui eu tenho 100% de desnaturação e aqui 0% de desnaturação. Então, se eu vou colocando, aumentando a concentração de um agente desnaturante, eu vou aumentando o índice de desnaturação da proteína, né? Porque é porcentagem de desenrolado que está mostrado aqui no gráfico, não é de enrolado, é de desenrolado. Quanto mais agente desnaturante eu tiver no sistema, mais desenrolada vai ficar a proteína. E aqui é o caso da temperatura. Então, a porcentagem, né, de sinal aqui também de desenrolamento da proteína, eu tenho 0, aqui ela está nativa, e aqui quando eu tenho 100, ela está perdida em termos estruturais. Se eu vou aumentando a temperatura, né, eu vou mexendo com aqueles índices de estabilidade e vou cada vez desenrolando mais a proteína. O que eu quero que vocês percebam aqui é que a linha azul representa a ribonuclease e a linha vermelha representa a apomioglobina, quer dizer, são duas proteínas diferentes que contêm sequências de aminoácidos diferentes, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária diferente, e, consequentemente, elas se comportam de forma diferente diante do mesmo agente desnaturante que é a temperatura. A ribonuclease é mais sensível ao aumento da temperatura do que a mioglobina. A mioglobina resiste um pouquinho mais, porque ela vai até 60 para ter a metade da desnaturação já alcançada, enquanto que a ribonuclease já com 55 graus aí, ela já está com 50% da estrutura conformacional já comprometida. Esse é o último slide desse conteúdo.